Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula 1 desse curso de Física 2. Vamos agora ver rotação, continuando um pouco do que a gente tinha visto, né, sobre a mecânica, tá? Ao longo desse ano, nós veremos algumas áreas da física, né, que explicam diferentes tipos de fenômenos na natureza, né? Nós vamos ver um pouquinho de mecânica dos fluidos nesse primeiro bimestre, né? Onde nós vamos ver como que nós modificamos a mecânica newtoniana para ela dar conta, né, de descrever corpos extensos, né, não somente sólidos, mas também líquidos. E depois vamos passar a ver termologia, principalmente com os efeitos de temperatura e calor e como ela interfere no nosso cotidiano. E aí, no terceiro bimestre, vamos aplicar isso para máquinas térmicas, tá? Que é a base da termodinâmica. E aí, lá no último bimestre, nós vamos ver, então, algumas propriedades da luz com a óptica geométrica, tá bom? Bom, então, começando na aula de hoje, né? Sobre rotações. No, a mecânica que nós vimos até aqui, ela trata principalmente de translação, né? Um objeto se movendo, né? Mudando sua posição com o tempo. Mas nós vemos que em muitos casos no nosso cotidiano, a rotação de um objeto ela é importantíssima. Por exemplo, quando nós usamos algum tipo de chave, né? Para tirar o parafuso de um pneu, ou para abrir ou fechar uma porta, enfim, para fechar um cano, né? Então a rotação em si, ela está muito presente no nosso cotidiano e é um movimento importantíssimo para nós estudarmos, né? Mas o que significa a rotação exatamente? A rotação é quando tem um corpo que ele está no movimento circular em torno de um eixo, tá? Então veja aqui como que é diferente da translação. A translação eu mudo a posição do objeto, né? Como um todo, mas na rotação ele está rodando, circulando, né, em torno de um eixo. Esse eixo pode estar localizado tanto no objeto quanto fora dele, né? Por exemplo, o movimento da Terra em torno dela mesma é uma rotação onde o eixo dela está nela mesma. Agora ela rotaciona em torno do Sol. Então isso também o centro está centrado no Sol, tá bom? Então qual que é a ideia aqui? A física ela é muito bonita porque todas aquelas leis de translação que a gente viu, né, toda aquela parte de cinemática, na verdade a gente estudou, né, tanto o movimento retilíneo quanto o movimento circular, nós vimos que tem muita correspondência, né, no movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, né? Então, isso a gente já fez, no qual estudar o movimento circular. O que nós vamos fazer aqui é tentar encontrar simetrias na dinâmica. Como que é a dinâmica de translação com a dinâmica de rotação, tá? E lembre-se bem que a palavrinha aqui é simetria. Nós vamos tentar encontrar equações que sejam iguais para rotação e translação, tá bom? E aí, como exemplo, ó, veja, esse é o movimento pas de bourrée, né? Dessa bailarina, onde ela faz um movimento de rotação, tá? Bom, para entender a rotação, né, a dinâmica da rotação, primeiro de tudo, né, lembrar que a dinâmica aqui, ela estuda, então, o que causa o movimento. Então, aqui nós vamos ver a dinâmica, o que está causando o movimento de rotação. E a primeira grandeza é o momento angular. Vocês vão lembrar lá do movimento de translação que nós tínhamos o momento linear, né, ou quantidade de movimento linear. Ele era definido como massa vezes velocidade, era uma grandeza vetorial, e aqui nós vamos ter uma grandeza angular da mesma forma, né? Então, o momento angular L, só que aqui ele vai ser definido um pouco diferente. Ele vai ser um vetor também, né? E da mesma forma que a quantidade de movimento linear, ela era uma medida, né, da inércia do objeto para uma translação, né? Aqui eu também vou ter a quantidade de movimento angular como uma grandeza da inércia do corpo para rotacionar. E aí é o seguinte, ele vai ser definido como, imagine que eu tenho uma partícula rotacionando em torno de um eixo, né? Vai ser definido como o raio, o módulo, né, do momento angular L, vai ser definido como o raio da trajetória R, medido em metros, né? A massa do objeto, a velocidade do objeto e o seno do ângulo, né, entre a velocidade e o raio de curvatura, tá bom? E, geralmente,
nós vamos avaliar situações onde esse ângulo é 90 graus. Então, geralmente, vai ser seno de 90 graus, vai ser 1. Mas a definição completa, né? Ele é o modo do momento angular, então vai ser o raio, a massa, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo. E aí nós podemos expressar de outra forma, porque lembrando que massa e velocidade é a quantidade de movimento linear, então a quantidade de movimento angular fica definida em termos do raio, do momento linear e do seno do ângulo entre esses dois vetores, tá? A unidade no sistema internacional vai ser quilograma, né, que vem da massa, metros quadrados, porque temos duas unidades de espaço aqui, dividido por segundo. Então, é quilograma metro por segundo dividido por quilograma metro quadrado por segundo, é a definição aí, a unidade de medida do momento angular, tá bom? E veja, isso daqui é tão incrível que isso daqui, os físicos usam essa interpretação do momento angular para descrever, por exemplo, o movimento de um elétron num átomo de hidrogênio ou o movimento até de um planeta em torno do sistema solar, né? Então, é fantástico que isso daqui é obedecido desde a escala atômica até a escala astronômica. Bom, isso daqui é um módulo, né? Então, isso daqui vai me dar um número. E agora a questão vetorial? Aqui é outra coisa interessante, que agora a direção e sentido do momento angular ele vai ser dado por uma regrinha que a gente vai usar quando a gente começar a estudar magnetismo também, né? Mas é a famosa regra da mão direita. A regra da mão direita é o seguinte: você vai pegar a sua mão direita, tá? Os seus dedos, tem que ser a mão direita, a mão esquerda dá errado, mas os seus dedos, a curvatura dos seus dedos vai dar o movimento da velocidade. Então, no caso dessa partícula aqui, ó, os seus dedos têm que fazer essa rotação, tá? E aí, se você fazer direitinho com a mão direita, você vai ver que o seu polegar vai estar apontado para cima. Então, o modo do momento angular é a direção do seu polegar. Os dedos vão fazer a direção da velocidade e o seu polegar faz a direção do vetor L, tá bom? Isso daqui é bem legal, essa regra da mão direita. Nós não vamos explorar muito ela aqui, né, nessa aula, mas já aviso a vocês que em magnetismo a gente explora isso bastante, né? E ela vem justamente por conta que aqui vai envolver um produto vetorial, tá? A gente já falou um pouquinho disso, de produto vetorial, mas ele segue a regra da mão direita, tá bom? Então lembre-se sempre como que você encontra o vetor momento angular. Bom, aí é o seguinte, né? Agora eu vou tentar escrever um momento angular em termos da velocidade angular. E por que que isso daqui é vantajoso? Porque a velocidade angular, ela é o parâmetro, né, correspondente à rotação, né? Lá a velocidade v, ela é um parâmetro para translação. A velocidade angular é um parâmetro para rotação. E se vocês lembrarem da aula de movimento angular, a velocidade v ela é dada pelo ômega, né, a velocidade angular, vezes o raio. Então, se eu colocar nessa expressão aqui, adotando o seno de 90, né, em lugar do v eu colocar o ômega vezes r, eu vou ter então que o módulo do momento angular vai ser dado pela massa, o raio da trajetória ao quadrado vezes o ômega, tá bom? E por que isso daqui é interessante? Porque se eu chamar esse mr ao quadrado, é uma coisa que só depende da distribuição geométrica de massa, né? Eu vou chamar isso aqui de I, que é justamente o momento de inércia. Eu vou encontrar essa expressão que o momento angular L, ele vai ser dado pelo momento de inércia I, que é uma grandeza escalar, vezes a velocidade angular. Isso daqui é exatamente simétrico ao momento linear de translação. O momento linear de translação é massa vezes velocidade v. Aqui, então, eu estou expressando o momento angular em termos de uma grandeza escalar i vezes a velocidade angular. Então, essa é a primeira simetria que a gente tem. Esse momento de inércia aí, ele é dado, então, pela distribuição de massa geométrica, né? Então, é a massa vezes o raio ao quadrado, e ele é o equivalente, então, à massa aqui no caso de rotação. Quanto maior I, mais difícil é para você rotacionar o objeto, tá bom? E esse momento de inércia, então, ele vai ser dado pela quilograma por metro quadrado. Ele vai medir, então, o grau de resistência ao objeto para iniciar o movimento de rotação, assim como a massa é para translação, tá? E aí veja que, então,
esse momento de inércia depende da distribuição de massa em torno do eixo de rotação. Porque acontece, se você tiver uma massa mais concentrada próxima ao eixo, esse R vai ser um valor menor, então o I vai ser um valor menor. Se a massa estiver mais longe do eixo de rotação, o R vai ser maior, então o I vai ser maior. O I sendo maior quer dizer que é mais difícil para você rotacionar aquele objeto, tá? E veja que interessante, aqui eu tenho alguns exemplos, ó, veja como depende muito da forma de simetria, né? Por exemplo, um cilindro sólido, né? Se você quiser rotacionar ele em torno do eixo, o momento de inércia dele é meio de mr ao quadrado. Mas se você quiser rotacionar ele em torno do seu diâmetro, ele vai ser 1/4 de mr ao quadrado mais 1/12 de ml ao quadrado, tá? Então você vê aí que é mais difícil de você rotacionar dessa forma. Temos no caso do anel, o caso do anel, ó, em torno do eixo do centro dele de simetria, é mr ao quadrado, só que em torno do seu diâmetro é um outro valor, tá? Temos para esfera sólida, para uma casca, ou seja, cada tipo de objeto ele vai ter um momento de inércia típico, tá? E lembrando então que esse momento de inércia, né, ele vai nos dizer então se é mais fácil ou mais difícil de você rotacionar o objeto em torno de um eixo, tá? Lembre sempre que é em torno do eixo, tá bom? Bom, já encontramos então uma simetria para o momento angular, agora falta para a força, né? Aí, o equivalente da força lá em translação, aqui em rotação, o equivalente é o torque, tá? Eu vou representar o torque por essa letra tal. Ele vai ser um vetor também, mas aqui eu vou representar ele, o módulo dele, então, vai ser dado pela força F que eu estou aplicando, tá? Pela distância, que é a distância ao eixo de rotação, e o seno do ângulo, da mesma forma, aí é o ângulo entre o eixo de rotação, né, e aplicação da força, tá? E aí, esse torque ele vai ser importante, que ele vai ter o mesmo significado da força F. A força F ela é responsável por mudar a aceleração do objeto, né, o estado de inércia dele. Aqui também, o torque ele vai ser responsável por mudar o estado de inércia de rotação do objeto. Então, se eu aplico um torque em um objeto, ele vai rotacionar em torno de um eixo, tá bom? A unidade do sistema internacional é Newton vezes metro, tá? Porque aí vem essas duas unidades. E da mesma forma, ele vai ser um vetor, só que aí ele vai ser dado novamente pela regra da mão direita, tá bom? E aqui você vai usar da mesma forma, né? Você vai pegar a direção de rotação que a força está sendo aplicada, né? E aí o seu polegar vai indicar a direção do torque, tá? Veja aí novamente, né? Se você tiver um torque aplicado na anti-horário, né? Então, pela regra da mão direita, o torque vai ser para cima. A gente adota como padrão positivo. Só que se você tiver um movimento sentido horário, né? Para a direita, você vê que os seus dedos vão estar apontados para baixo e a gente padroniza isso como um torque negativo, tá? Então, novamente, lembre-se que o torque é uma grandeza vetorial e para você descobrir o sentido, a direção dele, você tem que usar essa regra da mão direita novamente, tá bom? Mas, novamente aqui, aplicando os princípios de simetria, tá? Dá para você mostrar que o torque ele vai ser exatamente igual à variação temporal da quantidade de movimento angular, então ΔL sobre ΔT. E se você lembrar das aulas lá de impulso e quantidade de movimento, você viu que o Newton ele escreveu para translação que a força é igual à variação da quantidade de movimento linear em função do tempo. Aqui é a mesma coisa, só que agora eu estou tratando de rotação. Então, o torque ele vai ser a variação temporal da quantidade de movimento angular, ΔL sobre ΔT, tá bom? E o mais incrível também é que se eu aplicar isso na definição lá do momento angular que a gente viu aqui, eu consigo escrever então o torque como o momento de inércia vezes o alfa, que é a aceleração angular. Então, isso daqui é a segunda lei de Newton para rotações. O torque é o equivalente da força resultante, o momento de inércia aí é o equivalente à massa, e o alfa é o equivalente à aceleração. Tá? Então, nós temos aí, novamente, outra simetria com o movimento de translação. Tá? E aí, outra coisa bem interessante.
estudamos lá quando você tinha impulso nulo num objeto, né? Ou seja, a força resultante é nula, você não tinha variação do momento linear, então ele se conservava. Aqui também, se você tiver um torque resultante igual a zero, e é o torque externo, né? Então, a variação temporal da quantidade de movimento angular se conserva, então o momento angular inicial vai ser igual ao final, tá? E aí a gente pode abrir isso em termos de velocidade angular e momento de inércia, e aí nós chegamos num efeito bem interessante da conservação do momento angular, né? Que é, se você mudar a distribuição de massa em torno do eixo de rotação, você muda a velocidade angular. E por que isso ocorre? Porque justamente quando você tem a ausência de torque externo e o momento angular tem que se conservar, tá? Esse é o típico caso da cadeira giratória ou da bailarina que eu apresentei no começo da aula, né? Então você vê aqui, ó, quando ela está com os braços abertos, ela gira mais lentamente. Quando ela está com os braços fechados, ela gira mais rápido. Tá ocorrendo uma força ali, não tem força. A bailarina, ela tá isolada de forças externas. O que acontece é o seguinte, quando ela tá com o braço aberto, o momento de inércia, ele é alto, ele aumenta por conta que ela está aumentando a distribuição de massa em torno do eixo de rotação. E aí, a velocidade angular W, ômega aqui, ela diminui. Então, assim, você tem uma grandeza que aumenta e outra diminui de tal forma que o produto das duas se mantém constante, né? E aí, quando ela fecha os braços, você tem uma diminuição do momento de inércia, enquanto o ômega ele aumenta. Então, um diminui, o outro aumenta, o produto dos dois fica constante, tá bom? É um efeito incrível, inclusive você consegue observar em outras situações, tá bom? E por fim, falta agora analisar como que é a dinâmica de energia para a rotação, tá? Nós tínhamos lá a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, que é para translação. Para a rotação é fácil a gente mostrar, né? Que a energia cinética de translação, da mesma forma, aplicando conceitos de simetria, se nós tínhamos para translação a massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, para a rotação, o equivalente da massa é momento de inércia, e o equivalente da velocidade é a velocidade angular. Então, a energia cinética de rotação de um objeto é o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado dividido por 2, tá? Então você vê que é muito simétrico as coisas, tá? E a energia mecânica, lembra que a energia mecânica era o total, né, da energia do objeto? Nos casos que a gente viu anteriormente, o objeto ele só transladava. Então você tinha a energia mecânica como energia potencial, mas energia cinética de translação. Agora imagine que além de transladar, o objeto ele vai rodando, né? Então, no caso, a energia mecânica ela vai ser dividida em parte de translação e parte de rotação. E de tal forma que agora a energia mecânica, então eu vou ter um termo aqui que é o termo translacional, um termo rotacional e um termo ligado à energia potencial, que é quando ele varia de altura, tá bom? Então você vê que a dinâmica de rotação ela é incluída dentro do conceito de energia mecânica consequentemente, ela está dentro também daquela lei de conservação de energia, tá bom? E aí as aplicações, gente, tem várias aplicações bem interessantes. Eu não vou explicar aqui para não delongar a aula, tá? Mas se você procurar na internet, a explicação envolve essa dinâmica de rotações e é bem interessante. Então, por exemplo, o movimento de giroscópio. Por que ele não cai? Ele fica girando, né? E ele não cai desse suporte, tá? O movimento do peão. O movimento do peão, ele é muito interessante, porque além de rotacionar em torno do eixo, ele vai perdendo energia por conta do atrito com o chão. E quando ele perde energia, além do movimento de rotação, ele oscila em torno do eixo, tá? E essa oscilação em torno do eixo de rotação, ele vai oscilando em torno do eixo. É chamado de nutação. Então, o peão, ele tem um movimento de rotação e um movimento de nutação, tá? Quem tem também esse movimento de nutação é a Terra. Então, a Terra, você imagina, ela gira em torno de si mesma, né? Um movimento de rotação que produz os dias, tá? E aí a gente viu lá em gravitação que esse eixo é inclinado em torno do Sol, né? Então veja que a Terra está inclinada em torno do Sol. Essa inclinação produz as estações do ano, né? A gente viu lá verão, quando é verão no hemisfério norte,
ele é inverno no hemisfério sul, e essa mudança das estações do ano são os solstícios, tá? Ou equinócios, tá? Só que é o seguinte, o solstício e o equinócio, ele nunca ocorre, né, de um ano para o outro no mesmo dia, tá? Ele, na verdade, ele varia. Por exemplo, é, as mudanças de estações do ano nos hemisférios, né? Ora ocorrem um dia de março, outro um pouquinho antes, um pouquinho depois. Essas mudanças nos equinócios ou solstícios, ela ocorre por conta desse movimento de nutação da Terra, ou seja, ela oscila em torno do eixo de rotação. E aí isso faz com que, ora, algumas vezes as estações do ano elas sejam mais curtas, outras as mudanças sejam mais rápidas, tá? Isso daí é chamado de precessão dos equinócios, tá bom? Então veja aí como que o movimento de rotação é um movimento bem interessante, complexo, que está no nosso dia a dia, desde a escala atômica, né, igual eu falei, até a escala astronômica, tá? E só para finalizar a aula, alguns exemplos, né? Temos aqui ó, o movimento clássico de uma bailarina, de um salto ornamental. No salto ornamental, o nadador, ou nadadora, né? Ele pula e aí ele diminui o seu tronco, né? Vai fazendo aqui os loopings, né? E aí ele abre novamente o corpo e cai na água, né? O que se percebe é o seguinte: quando o nadador ou nadadora ela fecha o seu corpo, ela rotaciona mais rapidamente. E aí, a resposta disso, né, só resumindo o exercício, é o seguinte: quando o nadador de salto ornamental, né, ele diminui o seu corpo, né, na verdade ele está diminuindo a distribuição geométrica de massa em torno do eixo de rotação. Você não tem torque aqui, você tem o torque externo igual a zero, né? Mas então, quando ele diminui o seu momento de inércia, aquele ômega ele aumenta de tal forma que a quantidade de movimento angular se conserva, né? Então, há uma diminuição do momento de inércia do atleta e aí a sua velocidade de rotação ela aumenta de tal forma que um aumenta, um diminui. Quando você multiplica, né? Ele dá uma conservação da quantidade de movimento. Então é por isso que ele faz, né? Então veja, isso daqui, a velocidade com que ele encolhe, na verdade, também vai determinar quantos loops ele consegue fazer, tá? E aí tem toda uma física aqui dos esportes que é muito interessante, tá? Um outro exemplo, ó, uma bailarina com os braços abertos, né? Ela realiza uma volta e meia a cada segundo. Quando ela fecha os braços, então ela gira mais rápido, ela faz 2 voltas por segundo. Eu quero saber a variação percentual do momento de inércia, né? Então aqui nós temos que calcular o ômega. O ômega, lembra que ele relaciona com a frequência, né? Porque o número de voltas num tempo, eu estou medindo frequência, tá? Mas eu quero um momento angular. Desculpa, eu quero a velocidade angular. Então, a velocidade angular ela é dada como 2π vezes a frequência. Isso aqui você vai lembrar lá das aulas de movimento circular. Se você não lembra, dá uma olhadinha novamente no canal, tá? Então, no primeiro caso, ela faz uma volta e meia a cada segundo, né? Então, é 2π vezes essa frequência de 1,5 dividido por 1, né? Em um segundo. Então, isso daqui vai dar 3π radianos por segundo. No segundo caso, ela vai dar 2 voltas por segundo, então é 4π radianos por segundo, tá? Então eu calculei aqui a velocidade angular no início e no final. Agora eu vou aplicar a conservação da quantidade de movimento para achar uma correlação entre os momentos de inércia inicial e final. Então você vê aqui que é uma razão, né, das quantidades de movimento angular, da velocidade angular final e inicial. Fazendo as contas, você acha um valor aproximadamente de 1,33. Mas ele quer a variação percentual. A variação percentual, você pega essa diferença, né, o ΔI, dividido pelo valor inicial, tá? Então, a diferença, né, entre os momentos de inércia vai ser 0,33 e aí você transforma isso em porcentagem, então a resposta é 33%. Então, somente pelo fato dela abrir e fechar os braços, ela consegue mudar o seu momento de inércia em aproximadamente 30%, tá? Então você vê aí como que, e esse é um valor significante que produz uma variação significativa, né, até visual, da velocidade angular da bailarina, tá bom? Aí eu tenho outro exercício aqui, ó.
eu quero saber qual é correto, tá? O torque é uma grandeza escalar, nananá, e possui uma unidade de medida em Newton por metro. Tudo bem, a unidade do torque é Newton por metro, mas ele não é uma grandeza escalar. Então, ele é uma grandeza vetorial. Lembre-se da regra da mão direita que define ele. Então, essa primeira alternativa está errada. Alternativa 2, a força que gera o torque deve ser aplicada perpendicularmente em relação ao eixo de rotação. Sim, porque quando você aplica perpendicularmente, significa que o ângulo entre a aplicação da força é, e a distância ao eixo de rotação é 90 graus. Então, lá, aquele seno de θ vai ser seno de 90 graus, que vai ser 1. Então, para você aplicar um torque máximo, por exemplo, você precisa aplicar perpendicularmente. Então, isso daqui, a alternativa 2, é verdadeira. E a alternativa 3, mesmo que a força resultante do torque gerado por forças distintas não seja nula, haverá equilíbrio. Isso daqui é falso. Porque se você não tiver forças resultantes, você tem equilíbrio de translação. O objeto ele não vai transladar. Mas para você ter um equilíbrio completo, você precisa que o torque seja nulo, que o objeto não rotacione. Um objeto ele pode ficar parado, mas ele pode ficar girando em torno de seu eixo, tá? Então aqui você não tem equilíbrio. Esse daqui vai, na verdade, vai ser um tema da próxima aula, que a gente vai ver as condições com o equilíbrio de um objeto. Então, a alternativa 3 é falso. E a quarta, a posição ideal para a instalação de maçanetas é no extremo oposto das dobradiças, por conta que a força necessária será a menor possível. Essa é correta também, porque o torque, lembra ali que o torque, ou seja, ele é o produto da força vezes o raio, né? É, para a rotação em torno do eixo, né? E se o raio é grande, você precisa aplicar uma força pequena para aplicar o mesmo torque. Então é por isso que as maçanetas, elas são mesmo no outro extremo da dobradiça. Você tem a porta, um lado você tem a dobradiça, do outro a maçaneta, porque aí você consegue abrir a porta com menos esforço, tá? Então o correto é a alternativa 2 e 4, tá certo? Pessoal, então é isso, tá? Na próxima aula a gente vai aplicar esse conceito de rotação para estudar o equilíbrio de corpos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.